Oi, estamos de volta e se você gostou do primeiro vídeo sobre o Brachiosauro, você não perde por esperar, porque no vídeo de hoje tem muita informação sobre morfologia, sobre hábitos desse fantástico dinossauro que foi o Brachiosauro. Então, e aí, tá pronto? Podemos começar? Então, roda a vinheta! Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu sou Luiz Mello e você está no canal Dinosfera. Bom, esse aqui é o vídeo número 2 sobre o Brachiosauro. No primeiro vídeo a gente explorou bastante a história, os fósseis, toda a parte de classificação do Brachiosauro. E hoje é dia de falar da morfologia e dos hábitos desse fantástico dinossauro que está aí no coração de todo mundo que adora esses fantásticos répteis já extintos, não é verdade? Por mais que você goste do Tiranossauro, Velociraptor, eu sei que você tem um lugarzinho especial no seu coração para os dinossauros pescoçudos e em especial para o Brachiosauro, não é verdade? Então é isso aí. Antes da gente começar, vão aqueles pedidos que você já sabe, né? Deixa um like, aperta aí o botãozinho das notificações para ser lembrado sempre que um vídeo novo da Dinosfera sair. E também comenta, compartilha bastante o vídeo de hoje para ele chegar para a maior quantidade possível de pessoas, tá legal? Então é isso, vamos lá, vamos para as informações sobre o Brachiosauro. Bom, o Brachiosauro, ele tem o nome científico de Brachiosaurus altithorax. E o que significa isso, né? Bom, Brachiosaurus altithorax significa dinossauro braço. E isso é por causa dos membros, né, dos membros anteriores desse animal que são bem maiores, bem mais compridos do que os posteriores, então dá uma aparência muito diferenciada em relação aos outros saurópodes, né? E a altitórax está relacionado com o peito desse animal, que é considerado um peito profundo. Então essa é a caracterização aí a partir do nome científico desse fantástico animal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, é claro que você já sabe, né? O Brachiosaurus ele é um dinossauro tipicamente quadrúpede, né? E quando a gente compara aí o crânio dele com um dos outros saurópodes, que são os seus parentes mais próximos, a gente vê que o crânio do Brachiosaurus ele é o maior, né? Proporcionalmente em relação ao corpo, entre todos os saurópodes. Mas mesmo assim, se a gente pensar no tamanho total do animal, ainda acaba sendo uma cabeça bastante pequena, não é verdade? O crânio que já foi encontrado desse dinossauro, ele media cerca de 83 centímetros de comprimento. Então a gente vê que é uma cabeça bastante grande, né? Um crânio bastante comprido. E de altura talvez ele tivesse aí por volta de 60 centímetros e de largura ao redor de 40 centímetros também, tá bom? Então aí dá para ter uma ideia da dimensão da cabeça de um brachiosauro. A partir desse crânio, então, foi possível reconstituir toda a cabeça do brachiosauro. E foi possível também ver que o focinho dele era um focinho brusco, e quando a gente olha esse focinho de cima, dá até a impressão de que ele está apontando para baixo, tá? A maxila superior, ou seja, essa parte aqui de cima, né, da boca, onde ficam os dentes, é uma maxila bastante profunda, então ela é bastante grande, e quando a gente olha a espessura do osso, aqui na parte de baixo, onde se encaixam os dentes, ela é mais grossa, e aí ela vai afinando conforme ela vai subindo em direção ao topo do crânio, né? E tanto na maxila superior quanto na inferior, ficavam colocados ali, presos, né, os vários dentes que esse animal tinha, que eram dentes especializados para se alimentar de plantas. Então sim, ele era herbívoro, né, e possuía ali cerca de 15 ou 14 dentes e que podiam ser repostos conforme eles iam sendo desgastados de acordo com a vegetação que eles comiam, né, e havia o desgaste natural e aí esses dentes poderiam ser reposicionados. Uma característica que dá um toque todo especial para a cabeça do brachiosauro é justamente a posição da sua narina. Normalmente a gente costuma ver nos dinossauros as narinas, são aqueles buracos por onde entra e sai o ar,
posicionados bem na ponta do focinho. Só que no caso dos braquiossauros isso não acontece. As narinas elas estão posicionadas no topo da cabeça, como se fosse na testa do animal, né? E isso dá uma característica toda especial. E, inclusive, já fez com que um dia o braquiossauro fosse interpretado como sendo um dinossauro que vivesse dentro da água e poderia então mergulhar e depois, colocando só a cabeça para fora da água, ele conseguiria respirar e voltar a mergulhar novamente, né? Então, uma característica que hoje não é atribuída a esse dinossauro, já foi comprovado que ele é totalmente terrestre, né? Mas que um dia fez parte aí das interpretações sobre o braquiossauro. A partir da cabeça, então, a gente consegue encontrar ali um longo pescoço, né, que vai fazer a ligação da cabeça com o corpo, com o tronco desse dinossauro. Então é um pescoço bastante longo, com uma leve curvatura, formando um S bem suave, né? E depois ali a gente tem aquele tronco bastante grande, os 4 membros, e também a sua cauda, né? Uma cauda longa e uma cauda musculosa também, tá certo? E juntando todas essas características então gerais aí do braquiossauro, as estimativas são que ele deveria atingir ali entre 18 e 25 metros de comprimento. E de altura, né, se ele levantasse a cabeça, levantasse o pescoço, ele poderia chegar até cerca de 13 metros de altura. Então é um dinossauro fantástico, enorme, muito grande mesmo, né? Só que existe uma curiosidade a respeito desse tamanho, de como foi descoberto ou calculado o tamanho dele. Na verdade, como a gente já falou no primeiro vídeo sobre o braquiossauro, o que se conhece de ossos de braquiossauro é muito pouco para você conseguir reconstituir um animal integralmente, né, na sua forma mais completa do seu esqueleto. Então essa estimativa ela foi feita a partir de ossos, de esqueletos de outros saurópodes, como por exemplo, que também já foi mencionado, né, o Giraffa-Titon, que é um dinossauro que tem um esqueleto muito mais completo do que o braquiossauro. E então, fazendo as comparações adequadas, vendo o tamanho das vértebras, o tamanho dos ossos, e comparando o braquiossauro com o Giraffa-Titon, foi possível calcular, né, fazer uma estimativa de que o tamanho do braquiossauro fosse esse que eu mencionei, né? E a mesma coisa para o peso, uma vez que você descobre o tamanho e tem o formato do animal, dá para você calcular também o peso dele, né? E no caso do braquiossauro, ficaria ali entre cerca de 28 até 58 toneladas, né? Então seria um animal muito pesado mesmo, um dos maiores dinossauros já conhecidos. E outra característica que é muito peculiar do Brachiosaurus, que inclusive diz respeito ao nome dele, né, Brachiosaurus, é o fato de que o seu tronco ele é inclinado. Então ele tem a parte da frente, que seria ali a parte dos membros anteriores, mais alta em relação aos membros posteriores, né? Quando a gente compara o tamanho dos ossos, né, o que seria o húmero, o que seria o fêmur, então os dois ossos correspondentes ali de cada um desses membros, até que eles têm mais ou menos o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, né? Só que juntando com os outros ossos aí ocorre essa diferença e que dá essa característica toda especial ao Brachiosauro. Então, nas representações que você observar, nos bonequinhos ou nas réplicas que você comprar, sempre que você vê algum Brachiosauro, perceba se ele está com essa inclinação. Então a parte da frente ela tem que ser mais alta do que a parte de trás, né? E para você ter ideia de quanto mede, né, um fêmur aí de Brachiosauro, então um que foi encontrado ele estava com cerca de 2,5 metros, 2,4 metros de comprimento, mas foi considerado um pouco deformado, então ele seria um pouquinho maior, né? Chegando aí talvez aos 2,10 metros, 2,15 metros de comprimento. Isso só um osso da coxa do animal, né? E então só por isso você já percebe que ele é um animal extremamente alto e bastante grande, não é verdade?
Os fósseis de brachiosauro que foram encontrados até agora não permitem a gente saber exatamente como era a coluna desse animal. Mas foram feitas comparações e pesquisas a respeito desse assunto e chegaram à conclusão que o tronco do animal, então tirando o pescoço, tirando a cauda, o tronco seria formado por 12 grandes vértebras, então aí em comparação com outros dinossauros saurópodes parecidos com o brachiosauro, né? E falando de vértebras, dá pra gente chegar num aspecto também da anatomia desses animais que eram os sacos aéreos. Bom, saco aéreo é uma estrutura, hoje em dia ela está presente nas aves, corresponde aí a membranas, né, como o nome sugere aí de saco aéreo, então são estruturas formadas por membranas que auxiliam na hora da respiração, porque servem como reservatórios de ar ali dentro de toda uma dinâmica de fluxo de ar na respiração das aves. E essas mesmas estruturas ou estruturas parecidas teriam sido encontradas também nos braquiosauros. Já é conhecido que sacos aéreos existiram em vários outros dinossauros, né? Mas especificamente no brachiosauro, as vértebras e as costelas nos dão essa pista, né, de que eles também possuiriam sacos aéreos. Mas para que servia o saco aéreo em um brachiosauro, em um dinossauro como esses? Bom, nas aves, como eu falei, ela é uma estrutura ali que auxilia na respiração. Nos dinossauros, a função do saco aéreo provavelmente deveria ter alguma ligação com a respiração também, mas ela tinha um papel fundamental na diminuição do peso do osso dos dinossauros. Isso acontece porque o saco aéreo, além de ter estruturas espalhadas por toda a cavidade do corpo do animal, ele também se estendia para dentro de alguns ossos, como é o caso das vértebras e o caso de costelas, né? E lá dentro, então, ele preenchia todo aquele local e ocupando um espaço que poderia estar preenchido por material ósseo mesmo. Mas caso fosse material ósseo, o osso se tornaria muito pesado, né? Tirando todo esse material e substituindo ali pelo saco aéreo, então aquela cavidade estaria preenchida por ar e isso continuaria dando uma resistência boa para aquele osso, mas sobretudo diminuiria o peso dele, o que para esses dinossauros gigantes era uma característica super importante, não é verdade? Falando então de sacos aéreos, dá para a gente fazer já a ligação com os hábitos de vida desses animais, dos braquiosauros. Então o saco aéreo, ele quando foi estudado e foi reconhecido que ele deve ter existido no brachiosauro, ele ajudou no cálculo da temperatura do corpo. Saber, inclusive, se o brachiosauro conseguiria regular ou não a temperatura do seu corpo. Então vamos lá, estudos mais antigos um pouco, eles afirmaram que a temperatura do corpo do brachiosauro deveria girar em torno de 45 graus. Isso é muito estranho, porque dificilmente uma temperatura próxima a essa é encontrada em algum vertebrado. Inclusive é uma temperatura prejudicial para os vertebrados, né? E então, durante algum tempo, a temperatura de 45 graus ficou aí como uma referência. Mas estudos mais recentes, ali por volta de 2011, feitos a partir do estudo de substâncias químicas no dente dos braquiosauros, diminuiu essa projeção de temperatura e aproximou a temperatura dos 38 graus, alguma coisa que já é muito mais de acordo com o que a gente conhece para os vertebrados, né? Então essa talvez tenha sido a temperatura corporal dos braquiosauros. Mas como eu mencionei agora há pouco, um outro fator ligado à temperatura que sempre está aí em discussão quando se trata de brachiosauro ou de outros dinossauros é a capacidade que esses animais teriam para controlar a sua temperatura corporal, né? Sendo eles répteis, o natural da gente pensar é que eles seriam animais ectotérmicos, ou seja, animais de sangue frio, conforme uma denominação mais antiga aí, né? E realmente durante muito tempo os braquiosauros foram considerados animais de sangue frio, porque como eles eram
muito grandes, né, os especialistas eles acreditavam que era muito difícil que ele conseguisse ter uma ingestão de calorias suficiente para manter o seu metabolismo acelerado e controlando a sua temperatura corporal. Então, durante muito tempo, eles foram considerados como sendo ectotérmicos. Mas, né, dados mais recentes mostraram que a história parece que não foi bem assim. Né? Parece que havia sim meios desse animal conseguir controlar a temperatura do seu corpo. Então, uma informação recente é justamente essa com relação aos braquiossauros sendo animais endotérmicos ou animais de sangue quente. Sobre esse assunto ainda, quem não se lembra daquela cena logo no começo do Jurassic Park 1, né, que os dois paleontólogos chegam lá na ilha, estão lá nos jipes e aí eles encontram aquele bando de braquiossauros. Né? Uma das primeiras coisas que o paleontólogo fala quando ele desce do jipe, vai lá e se aproxima do braquiossauro é que, sem dúvida, que eles seriam animais de sangue quente. Né? E então, essa informação aí do filme já está de acordo com as informações mais recentes a respeito da temperatura do braquiossauro, não é verdade? E usando essa mesma cena para a gente dar continuidade aí aos hábitos de vida do braquiossauro, é que a cena ela mostra claramente os braquiossauros andando lá naquela floresta ou naquela paisagem com algumas árvores e bastante espaço aberto. Então, sem dúvida nenhuma, é assumido que os braquiossauros foram animais terrestres, não é verdade? Só que nem sempre essa foi a caracterização do braquiossauro. Lembra que eu falei agora há pouco sobre as narinas do braquiossauro que estavam no topo da cabeça? Então, essa característica associada a todo o tamanho do animal e o seu peso, durante muito tempo serviram de argumento para alguns pesquisadores dizerem que o braquiossauro seria um animal aquático. Ele não conseguiria sustentar o seu corpo fora d'água porque era muito pesado, muito grande. Então o único lugar propício para ele viver seria dentro da água, né? Então essa visão ela durou aí durante muito tempo. Tem alguns vídeos, imagens e figuras de livros mais antigos que retratam o braquiossauro justamente com esse hábito de vida. Só que as coisas, né, evoluíram, as análises foram modernizadas e atualmente não resta dúvida de que o braquiossauro foi sim um animal terrestre, né? Nada de viver dentro da água. Lógico, ele poderia entrar na água para se refrescar, para até beber água, né? Mas não, de jeito nenhum, ele não vivia dentro da água. Bom, e ainda na linha das polêmicas envolvendo o braquiossauro, né? Além dessa questão aí de onde é que ele vivia, uma outra questão era a posição do seu pescoço, né? Um pescoço tão grande como o dele, como é que um animal sustentava esse pescoço? Será que era um pescoço vertical, ficava com a cabeça lá em cima, ou será que era um pescoço horizontal, ou será que era alguma coisa no meio termo, né? Como que isso daí se comportou e o que se conhece hoje para o braquiossauro? Bom, durante muito tempo, né, a representação principal do braquiossauro era ele com o pescoço verticalizado, então ele ficaria com o pescoço mais ou menos como o da girafa, né, e a cabeça lá no topo, então seria um animal bastante alto. Então isso durou mais ou menos aí até a década de 90, né, quando aí novos estudos foram feitos, novos cálculos a respeito da sustentação, musculatura, estrutura das vértebras, enfim, uma série de questões e chegaram à conclusão de que não deveria ser assim não. Provavelmente o pescoço dele não teria uma flexibilidade suficiente para manter-se nessa posição durante muito tempo. Então o pescoço do Brachiosaurus foi horizontalizado, então ficou quase na mesma altura ali do corpo do animal. Então, né, essa é a opinião atual, aí, a conclusão atual dos especialistas. Bom, o fato é, se o pescoço do dinossauro
do brachiosauro não for horizontalizado, ele também não deveria ser totalmente verticalizado. Então, alguns pesquisadores, né, na atualidade consideram um meio termo, então nem tanto horizontal, nem tanto vertical, então alguma coisa mais elevada em relação ao corpo, né? Quando isso acontece, quando um animal tem a sua cabeça mais numa altura maior do que o corpo, né, isso precisa ter um acompanhamento ali do sistema circulatório, porque afinal de contas o sangue precisa sair ali do corpo do animal, do tronco, e chegar até a cabeça. Então quanto maior for a diferença entre a posição da cabeça e a posição do corpo do animal, então um reforço maior tem que ser dado ali para os vasos sanguíneos e para o coração para conseguir impulsionar o sangue até a cabeça nessa posição que fica nessa posição mais alta, né? Então, de qualquer maneira, deve ter existido algum tipo de reforço assim. Infelizmente não é possível ter essa certeza, mas é muito provável, né? Tão provável que os pesquisadores fizeram cálculos acerca do tamanho do coração de um brachiosauro para que conseguisse fazer esse impulso, né, do sangue para a cabeça. E a conclusão que chegaram é de que o coração poderia ter chegado aí a pesar 400 quilos. Então, né, seria uma estrutura enorme ali dentro do corpo do animal para conseguir fazer essa função, tá? E toda essa discussão sobre a posição do pescoço, se seria mais alto, mais baixo, isso aí influencia um pouco nos hábitos alimentares do brachiosauro, né? Bom, não há dúvida de que o brachiosauro era um animal herbívoro, né? A dúvida que ocorre é qual a altura da vegetação que o brachiosauro se alimentava, tá? Então, muitos pesquisadores na atualidade consideram que a altura que o brachiosauro pegava suas folhas, até como uma maneira de evitar a competição, né, seria por volta ali de 9 metros de altura. Então ele se alimentava de árvores, né, de matéria vegetal presente nas árvores, a cerca de 9 metros de altura, chegando em alguns momentos ali a se alimentar de alguma coisa por volta de 5 metros de altura, né? Então, analisando toda a sua anatomia e a sua funcionalidade, essa deveria ser a relação, né, entre o animal e a vegetação que servia de alimento para ele. Bom, e qual deveria ser o tamanho do almoço, do jantar de um brachiosauro para satisfazer todo esse dinossauro enorme, né? Então as estimativas são aí de em torno de 200 a 400 quilos de vegetação por dia que cada animal desse deveria ingerir, né? Então dentro aí desse intervalo de 9 a 5 metros é onde ele obtinha toda essa alimentação, né? Mesmo sendo um animal com o pescoço mais horizontalizado, um pouco mais elevado, os pesquisadores chegaram à conclusão de que na hora de se alimentar ele deveria sim levantar o seu pescoço e atingir aí por volta de 9 metros de altura. Chegaram a essa conclusão também comparando com o restante da fauna de dinossauros que existia ali na mesma localidade do brachiosauro. E como existiam outros saurópodes de menor tamanho, então eles acreditam que para evitar competição com esses seres, deveria haver ali uma divisão, né, das alturas das árvores que cada um poderia se alimentar. Então o brachiosauro, como era maior, deveria se alimentar da parte mais alta ali, né, da vegetação, enquanto os outros saurópodes menores comiam ali uma vegetação um pouco mais baixa, tá? Então, mais ou menos essa é a conclusão a respeito da alimentação. Existe também, né, acho que talvez seja essa a última polêmica envolvendo o brachiosauro que eu vou mencionar. Talvez você já tenha até visto em alguma representação aí desse animal, ele apoiadinho nas suas patas de trás e com as patas da frente livres, né? Então ele teria se apoiado nas partes de trás e na cauda para conseguir alcançar uma vegetação numa altura maior. Os pesquisadores não consideram isso uma posição verdadeira para o brachiosauro.
eles sabem que outros dinossauros saurópodes provavelmente faziam isso, né? Conseguiam ter esse apoio na parte nas patas de trás, perdão, né? E para ir com isso eles conseguiam alcançar uma vegetação um pouco mais alta e se alimentavam, né, fugindo ali da competição. Mas com relação ao brachiosauro, as conclusões são de que isso não seria possível, tá? Então, as representações que mostram isso, na verdade, elas não estão com as informações mais recentes. Além disso, né, os pesquisadores eles calcularam que se o brachiosauro conseguisse fazer isso, ele não aumentaria muito a sua altura, né, a ponto de favorecer ele se alimentar dessas folhas mais altas. Então, em resumo, né, não seria vantajoso para o brachiosauro fazer esse tipo de manobra, né, além do que morfologicamente seria inviável também, tá bom? Acontece o seguinte, esse movimento que é sugerido para os brachiosauros para ter uma vantagem na hora de se alimentar, como eu falei, provavelmente não aconteceu, mas alguma coisa parecida com esse movimento talvez pudesse ter ocorrido na hora de defender um território, de disputar o território com outros machos, né? Na hora de disputar as fêmeas com outros machos. Então talvez essa pudesse ser uma posição de luta, mas que era um movimento muito rápido e que servia mais para intimidar, né, o animal e não ele permanecer nessa posição durante muito tempo. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso vídeo, mas antes vou falar sobre os outros dinossauros que viviam, né, junto com o brachiosauro. Então havia ali uma fauna, uma diversidade de dinossauros muito interessante, muito grande naquela mesma região da América do Norte em que o brachiosauro viveu, né? Essa região em que o brachiosauro viveu, as rochas, né, que hoje estão encontradas lá e que representam o que existia na época do brachiosauro, indicaram que ali naquela região deveria existir ali grandes florestas, mas também grandes áreas planas nas margens de rios, né? Então terrenos planos ali nas margens de rios e com muita vegetação para que esses animais pudessem se alimentar, né? Então, ao que tudo indica, parece sim que os brachiosauros viviam em grupos, viviam em bandos, né? E eles viviam num determinado local. Quando eles comiam toda a vegetação daquele local, eles faziam migrações por esses terrenos planos, né? E atingiam outra área onde se alimentavam, enquanto aquela área inicial ela se recuperava, né, da predação feita pelos brachiosauros e pelos outros dinossauros herbívoros. Então, essa característica de terreno plano muito provavelmente é verdadeira, porque com a estrutura corporal, seu peso, todas essas condições, os brachiosauros não seriam capazes de andar em terrenos inclinados, porque correriam muito risco de cair, né, dessas elevações e acabar morrendo, né, muito jovens ou muito rapidamente. Então essas condições de terreno plano, elas combinam com todas as características do brachiosauro. Bom, então essas grandes extensões de terras planas, né, com florestas ao redor, que era utilizada pelo brachiosauro, também era compartilhada por outros dinossauros e dinossauros de vários grupos. Então eu separei aqui uma pequena lista para que você tenha uma ideia aí de quais dinossauros eram companheiros ali de localidade do brachiosauro, tá? Então olha só, a gente tem aqui na listinha que eu separei, a gente tem, por exemplo, outros saurópodes, né, outros dinossauros parecidos aí com o brachiosauro, que são, olha só, o Apatosaurus, o Barosaurus, o Camarasaurus, o próprio Diplodocus, um dinossauro chamado Aplocanthosaurus e um que é bastante conhecido, que um dia vai estar aqui no vídeo da Dinosfera, que é o Supersaurus, né? Então esses daí são saurópodes como o brachiosauro. Mas existiam também outros herbívoros
pertencentes ao grupo dos ornitísquios, então aqueles dinossauros diferentes, né, dos saurópodes, mas que eram herbívoros. Então, por exemplo, olha só, o Camptosaurus, o Driosaurus, o Otynielia, o Gargoyleosauro e o Stegosaurus eram alguns desses herbívoros que compartilhavam ali a vegetação com o Brachiosauro, tá? E como não poderia faltar, né, para se alimentar de todos esses herbívoros, existiam também carnívoros muito importantes e muito legais. Os que eu separei aqui da minha pesquisa para vocês terem uma ideia, olha só, o Coparium, o Stogosaurus, o Ornitholestes, o famoso Ceratosaurus, o Allosaurus e o Torvosaurus também eram ali vizinhos, né? Viviam nas mesmas localidades que os Brachiosauros, tá legal? Muito bem, gente, essas foram as informações sobre a morfologia e os hábitos do maravilhoso Brachiosauro. Antes de me despedir, eu peço para que você dê um like no vídeo se você gostou, para que você ative ali o botãozinho, o sininho das notificações, para que você comente bastante, indique, né, compartilhe o nosso vídeo com todas as pessoas que você acha que possam gostar desse assunto, né? E que também acompanhe aí a Dinosfera nas nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook é a Dinosfera. E temos aqui o canal da Dinosfera no YouTube, que você sempre encontra vídeos muito legais sobre dinossauros de todos os tipos e sobre também assuntos relacionados aí a esses maravilhosos animais, tá legal? Bom, vou ficando por aqui então, espero encontrar você num próximo vídeo e por hoje é só. Valeu!